Olá pessoal, espero que todos estejam bem e se cuidando em meio a essa pandemia da Covid-19. Somos alunos da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, e foi nos proposto na disciplina de projeto integrador produzir uma aula virtual. E isso é possível, né, graças à tecnologia e à internet, né? Isso é possível. E assim vão manter os alunos em casa, né? E evitando aglomerações e disseminação da Covid-19. E a nossa equipe decidiu que essa aula virtual seria sobre a vida e obra da Frida Kahlo. E a nossa colega Sueli, ela se vestiu, se produziu, se caracterizou, ficou bem parecida com a Frida Kahlo. E ela passa agora a contar a história da vida e obra da Frida Kahlo. Obrigado. Vamos ver junto agora a narrativa artística da pintora mexicana Frida Kahlo. Este quadro se chama Viva la Vida. Ele foi o último quadro pintado por Frida e ele representa bem como foi o viver com otimismo apesar de todas as adversidades vividas por essa pintora ao longo da sua vida. Kahlo representou a sua própria vida de forma sublime através de autorretratos. Frida nasceu em 6 de julho de 1907, na casa dos pais, chamada-se La Casa Azul. La Casa Azul é onde hoje fica o Museu Frida Kahlo e fica numa pequena cidade lá no México. O nome do pai dela era Guillermo e da mãe Matilde. Eles tiveram 4 filhas. E além disso, o pai dela ainda tinha outras 2 filhas que era do casamento anterior. Assim, a Frida tinha maneira de falar que ela cresceu rodeada de mulheres. Mas na verdade, a Frida, na infância dela, ela passou a maior parte do tempo acompanhando o pai dela, porque ele era fotógrafo, mas ele tinha uma doença chamada epilepsia. E por isso, a Frida costumava acompanhar o pai para ajudar e também a partir disso, ela passou a ter contato com a arte através da fotografia. Aos 6 anos de idade, a Frida começou a sentir fortes dores na sua perna. E com isso, ela foi diagnosticada com poliomielite. Essa poliomielite ia ser a primeira dentre várias outras lesões que ela iria sofrer ao longo da sua vida. Em virtude dela ter a poliomielite, o que aconteceu? Uma das suas pernas ficou mais curta que a outra. E ela passou a tentar esconder esse problema físico. Como que ela fez isso? Às vezes usando calça, o que naquela época era tipo assim, muito diferente de hoje. Era uma roupa tipicamente masculina, mas mesmo assim ela preferiu usar para tentar esconder o seu problema. E além disso, o pai dela ainda incentivou ela que ela fizesse alguns esportes que também eram tipicamente masculinos, para que ela pudesse reagir, né, a todo aquele bullying que ela vinha sofrendo naquela época por causa do seu problema físico. A infância da Frida foi marcada pela Revolução Mexicana. Então, ao longo da sua infância, a Frida viu todo aquele movimento do povo mexicano em busca dos seus direitos. Com isso, toda essa busca pelos direitos despertou no povo mexicano um sentimento de autorreconhecimento. Com isso, impulsionou diversas áreas, inclusive a criatividade nas artes. Frida Kahlo viveu a Revolução Mexicana, então a sua obra traz aspectos dessa época. E em meio a todas essas transformações, a Frida foi a primeira mulher a se matricular na Escola Preparatória Nacional, conhecida como PREPA. Essa escola era uma escola secundária, uma das melhores do México. Ali era o ponte intelectual daquela época. Essa escola foi escolhida para que tivessem todos os seus muros estrategicamente pintados sobre toda a Revolução Mexicana, para que de forma didática pudesse ensinar ao povo, aos alunos, sobre a Revolução, sobre as suas consequências que trouxe para o seu povo.
Assim, para pintar esses murais, foram escolhidos os melhores muralistas daquela época. Dentre eles, tinha um pintor chamado Diego Rivera, que era um dos melhores muralistas daquele tempo. E esse Diego Rivera veio a ser o marido de Frida Kahlo. Aos 18 anos, Frida Kahlo sofreu um grave acidente. O que aconteceu? Ao voltar para casa de bonde, esse bonde que ela estava chocou-se com o ônibus e o ônibus arrastou o bonde por vários metros, chegando até a partir o bonde. Com isso, Frida sofreu várias fraturas e teve que passar um longo período no hospital, chegando até os médicos a dizerem que ela poderia vir a falecer. Mas isso não aconteceu. Mas Frida Kahlo teve que passar um bom período no hospital. E foi ali que Frida Kahlo começou a pintar. Ela pediu para que alguém colocasse um espelho sobre a sua cama, onde ela pudesse ver a sua imagem, e com isso ela pôde fazer o seu primeiro autorretrato. O primeiro autorretrato se chamou Vestidos de Veludo. Ali a gente já pode ver a resiliência da Frida, e que, em frente a essas adversidades, adaptou-se àquele ambiente de hospital para começar a pintar. E ela falava assim: "Para que é preciso de pés se posso voar?" É uma frase bem motivadora. Quando Frida Kahlo se recuperou desse grave acidente, ela teve novamente contato com seus antigos amigos, inclusive Diego Rivera, o qual pintou os muros da Escola Preparatória Nacional. Com isso, a Frida teve a ideia de mostrar as suas obras, seus quadros que ela tinha pintado durante aquele período que ela estava no hospital, e levou até ele para que ele pudesse analisar. Assim que pegou as obras da Frida, o Diego Rivera já pôde perceber ali a genialidade da pintura. Com isso, ele pediu para que Frida mostrasse as demais obras, ele foi até a casa dela, pudesse conhecer, e assim ele concordou que ali havia um gênio da pintura. Após isso, Frida Kahlo e Diego Rivera engataram um namoro e posteriormente vieram a se casar. Ao longo do período de casamento deles, foram um casal feliz. Durante esse período, a Frida Kahlo ainda não pintava profissionalmente. Ela fazia assim, as suas obras, mas ela falava que era para ela mesma. Enquanto o Diego pintava, né, murais, obras que eram expostas, ela era uma pintura assim, ainda intimista, ainda de autorretratos. Nesse período, a Frida Kahlo ela teve uma gravidez, mas ela sofreu um aborto. E os médicos diziam que ela não ia poder mais ter filho. E ela também retratou esse acontecimento em alguns quadros. E logo após isso, o Diego foi convidado para ir a Nova York e Frida foi com ele. Nesse período, ela teve um segundo aborto e isso despertou assim nela um sentimento de desespero, no qual você pode ver nesse quadro, onde ela retratou todo o seu sofrimento ao ter a sua gravidez interrompida. Depois desse período nos Estados Unidos, Frida e Diego voltaram ao México, mas pouco tempo depois eles vieram a se separar devido às infidelidades do Diego. Então, nesse período, depois da separação, a Frida começou ainda mais a se dedicar às pinturas. E pela primeira vez, ela fez uma exposição coletiva na cidade do México das suas obras. A partir dali, ela começou a receber ótimas críticas sobre a sua obra. Ela começou a ficar conhecida e até recebeu um convite para expor em Paris. Com esse convite, ela teve pela primeira vez contato com Pablo Picasso e com Kandinsky. E ainda o Museu do Louvre comprou um dos seus autorretratos para que pudesse expô-lo. Nesse período, a saúde da Frida começou a se deteriorar. Ela teve que fazer uma séria cirurgia na coluna. E a partir dessa cirurgia, ela teve que usar um colete, primeiramente um colete de gesso, depois uns coletes de aço, para que ela pudesse apoiar a sua coluna. Então foi um período muito difícil para ela. Nesse período, tanto ela como o Diego perceberam que a separação não tinha feito bem para nenhum dos dois. Então eles resolveram casar-se novamente. Com isso, nesse período de dificuldade, a Frida resolveu retratar esse momento através desse quadro,
coluna rota, onde vocês podem ver aqui a Frida usando um colete de aço. Devido ao uso do colete, a Frida Kahlo começou a ter seus movimentos limitados e também começou a ter que tomar constantemente morfina para ter a sua dor aliviada. Nesse período, uma amiga resolveu fazer uma homenagem para Kahlo. O que ela fez? Ela organizou uma exposição na cidade do México, porque apesar de toda a fama que a Frida já estava conquistando internacionalmente devido à exposição que ela fez em Paris, ela não tinha feito ainda nenhuma exposição na cidade do México, uma exposição individual. Assim, aquela exposição foi um grande sucesso. Mas apenas 2 meses depois dessa exposição, a Frida teve uma gangrena na perna e teve que amputá-la. A partir daí, ela não mais se movimentava, nem falava, ela passava os restos dos seus dias na janela, olhando a paisagem. Assim, em 1954, Frida Kahlo veio a falecer na Casa Azul, onde hoje abriga o Museu Frida Kahlo.